Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura, glória a Deus pela sua vida. Estamos juntos mais uma vez no grande encontro, essa reunião espiritual, reunião dos filhos eleitos de Papai Deus, reunião da liberdade gloriosa dos filhos de Deus, como queiram, verdadeira igreja. Enfim, muito obrigado a todos vocês aí que já faz parte dessa família. Aí você me pergunta assim, André, como é que eu faço para fazer parte dessa família? Olha, abençoado, o primeiro passo é se inscrever em nosso canal. Se inscreva agora mesmo. Se inscreva já, tá aí, abençoado, é só tocar embaixo, inscrever-se, pronto, já está inscrito. O YouTube não vai fazer nenhuma burocracia com você e nem vai te cobrar nada. Se inscreva, toque o sininho, porque quando você toca o sininho, essa plataforma entende que você quer ser avisado quando tiver vídeos aqui, nosso, da Graça Pura. Já deixa o seu like, principalmente para você que é inscrito no canal. Deixa o seu like, tá bom, pessoal? Não perca tempo, já deixa o seu like. Comentem à vontade, tá? Comentem bastante e compartilhe nas redes sociais que vocês pertencem, tá bom? Bom, amados, essa semana eu tive enviando mais uma leva, né, do nosso livro, do livro A Doutrina do Inferno, um livro que tem mudado vidas, né? Tá aqui A Doutrina do Inferno, suas manipulações e mentiras dentro do sistema religioso. Então eu quero dizer a você aí que você vai estar, se você quiser adquirir esse livro, vai estar adquirindo uma cultura jamais vista. E com certeza isso será motivo de libertação para a vida de vocês. E consulta, né? Porque sempre quando nós formos pensar na palavra inferno, vamos buscar aqui no livro A Doutrina do Inferno sobre o inferno. E esse livro também tem animado alguns abençoados que já leram em procurar outros temas que eles tenham dúvida, né? Alguns já me mandaram até alguns escritos sobre pecado. Inclusive eu vou trazer uma mensagem baseada no que o irmão mandou para mim. Olha só que lindo, né? Glória a Deus. Esse aí entendemos ser os espíritos agindo como um corpo dentro do reino de Deus. Muito obrigado aí, esse abençoado que tem mandado para mim, tem nutrido a minha vida e eu tenho me alimentado das palavras desse abençoado que leu o livro e resolveu, né, trazer o tema, o pecado, tá bom, queridos? Então, para você que quer adquirir esse livro, como é que eu faço, André? Me procura no WhatsApp 21979874668 e você vai falar diretamente comigo, tá bom? Não me liguem, tá bom, abençoado? Para ligar para mim, tem que marcar. E o melhor dia para que eu venha falar com vocês é no sábado. Porque eu tenho que dividir trabalho com família e também me dedicar aqui a vocês. Então me procura no WhatsApp. Tá legal, abençoado? Bom, queridos, tá aí o tema de hoje. Vamos para o tema de hoje. Parem de cear. Jesus já veio. Que interessante, né? Nós vamos ver nessa mensagem aí coisas tremendas. Um dia Jesus disse, né, que viria. E ele viria para quê? Trazer justiça ao mundo, derrubar o muro que separava Israel, uma nação, do resto do mundo, né? Derrubar esse muro, ressuscitar os mortos, dentre as quais, né? Ressuscitar os mortos, julgar os homens e estabelecer novos céus e nova terra, estabelecer o reino de Deus. Jesus informou sobre que tempo seria esse. Ele só não deu a data, né? Jesus não falou nem dia nem hora, mas ele deu deixou para nós para qual tempo seria esse. E está ali, Mateus capítulo 24, versículo 34, que diz: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Aqui o sistema religioso fala de geração como os judeus, né? Como um povo, né? É o povo, aí está falando, não uma geração, não aquela geração, mas ao povo judeu, a essa geração de judeu. Não, até porque aquela geração de judeu morreu. Então, se fosse a essa geração, por mais que o sistema quisesse colocar aí como se fosse algo para o futuro,
ou algo indeterminado, não foi algo indeterminado. Jesus falou que seria para aquela geração. E tem mais uma coisa. Jesus até disse, né? Jesus até informou que sinal seria aquele ali da vinda dele. Você sabe qual foi o grande sinal da segunda vinda de Cristo? Eu vou colocar aqui para vocês. Está lá em Mateus capítulo 24, versículo 1 e 2. Jesus passeando pelo templo. Então ele diz o seguinte para os discípulos que perguntaram a ele que sinal seria esse. Ele disse, diz o versículo, ao sair do templo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e fizeram-no apreciar as construções, ou seja, o templo. Jesus, porém, respondeu-lhes, disse isso, vedes todos estes edifícios. Em verdade vos declaro, não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo será destruído. Então esse é o grande sinal. E segundo o que a história nos mostra, por volta do ano 70 depois de Cristo, o general romano chamado Tito, com seu exército, depois de vários cercos, durante vários meses, cercando Jerusalém, finalmente no ano 70 consegue entrar na cidade, pondo abaixo todas as construções, inclusive o templo de Herodes, o segundo templo. Esse fato foi marcante na história e hoje esse fato ele é negado pela tradição cristã. Só que para nós aqui cravamos, ali aconteceu a segunda vinda de Cristo, porque Jesus não mente e ele vela pela sua palavra. E eu aqui, abençoados, no canal, eu tenho vários e vários vídeos no qual eu falo sobre esse assunto e eu queria deixar aqui nas descrições desse vídeo, tá bom, abençoado? Deixar nas descrições deste vídeo. Também vou deixar nos cards que vai aparecer aqui em cima para vocês mais na frente, tá bom? E vou deixar também no primeiro comentário todos os vídeos que eu tenho sobre a vinda de Jesus para que vocês possam ver. Vai lá e veja, mas depois volta aqui nessa mensagem. Então nessa mensagem vamos ver o que disse o apóstolo Paulo depois da vinda do Senhor, o que aconteceria com a ceia, se referindo à ceia, não a ceia da Páscoa, e sim a ceia como um memorial. Vamos ver 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26? Vamos ver Paulo falando sobre esse memorial em que o povo estava praticando lá em Corinto. Estava lá, está escrito, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então deixei até aí em letras maiúsculas para que vocês seja bastante realçado para vocês. Paulo está falando sobre a prática da ceia e ela teria um fim até que venha, não é isso que diz o texto? E neste caso é óbvio que se trata da segunda vinda de Cristo. E ele veio? Claro que veio. E o que essas igrejas de hoje comemoram? Então é isso que nós vamos ver nessa mensagem a partir de agora. Então, meus amados irmãos, a primeira parte dessa mensagem eu quero trazer aos abençoados a diferença da Páscoa realizada pelos judeus, tá? Porque foi de onde o cristianismo também tirou a ceia, ou a Santa Ceia, ou Eucaristia, tá? Então eu vou primeiro mostrar aonde nasceu a Páscoa. Então Deus, na Torá, ele faz observações em relação à Páscoa. E está escrito lá em Êxodo capítulo 12, só vocês lá verem como é que é organizado essa cerimônia da Páscoa. Então, esse capítulo ele fala explicitamente da libertação do povo hebreu lá do Egito. O que estava acontecendo na história? Deus enviou as pragas ao Egito, todos sabem dessa história, e a última praga seria uma doença que mataria todos os primogênitos que viviam naquele lugar.
Então, para livrar o seu povo, Deus instrui para que matassem um cordeiro e passasse o seu sangue na porta das casas. E assim, essa praga, quando avistasse, né, o sangue nas portas, passaria batido. E nesta noite, todos pegariam o cordeiro que já foi morto e jantariam, né, fariam um guisado, fariam um cozido ali e comeriam juntos, celebrando essa libertação, esse escape, né? Então assim ficou estabelecida a Páscoa judaica, uma ceia, uma janta com a família. E essa comemoração, vocês sabem que se dá até os dias de hoje entre o povo judeu. Enfim, essa é a história da Páscoa, né? Uma ceia judaica que remete o quê? A libertação do povo do Egito, a história deles. E a ceia, André, é a Páscoa judaica? Claro que não. Não tem nada a ver, tá bom, abençoado? Jesus, na noite que foi traído, ele quis realizar um memorial, um fato marcante, uma confraternização entre os seus amigos discípulos que seguiram ele. Por quê? Porque estava próximo à partida de Jesus. Jesus estava próximo de sua morte. Porém, em Jesus, em nenhum momento, Jesus estabelece uma regra para que todas as vezes comemorassem esse encontro, esse memorial, como a Páscoa. Muito menos como a Páscoa, né? Isso a igreja tradicional tomou para si. Então, os judeus comemoram a Páscoa fazendo a ceia e os cristãos comemoram o quê? A libertação, a liberdade, enfim, tudo o que Jesus fez na cruz. Vocês estão entendendo? Então, o fato é justamente por causa desse não entendimento sobre a vinda do Senhor, né, eles não entendem que o Senhor veio no ano 70, eles continuam praticando essa ceia, né, a Santa Ceia, que nem na Bíblia tem, ou Eucaristia totalmente descontextualizada. Então, eles pegaram essa fala de Jesus quando ele simboliza o pão como a sua carne e o vinho como o seu sangue e criaram, né, uma doutrina chamada transubstanciação. Vocês já ouviram falar disso? Vocês sabem o que é a transubstanciação? É uma doutrina adotada pela igreja que, por acreditarem na participação de Jesus na ceia, eles têm o mesmo poder de Jesus de Nazaré, de transformar o vinho ou suco de uva em sangue e o pão em carne. Sendo que o problema é que Jesus, ali naquele momento, ele não estabeleceu isto como uma regra. E muito menos deu poder aos homens de tornarem fazedores de milagres da transubstanciação. Amados, a ceia, o jantar de Jesus com seus discípulos, foi um memorial e não um cerimonial. Anote isso aí. Então Jesus estava em memória, Jesus estava em confraternização e não realizando uma cerimônia. Como diz em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 25. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 25 diz, ou 11, né? Fazei isto em memória de mim. Então essa confraternização de Jesus com seus discípulos não tem nada a ver com essa ceia que realizam totalmente, mais uma vez eu falo, fora de contexto. Hoje, queridos, o sistema religioso, ele criou um cerimonial, ele criou regras para a ceia do Senhor. Eles realizam a ceia uma vez por mês. Por quê? Porque, na verdade, eles celebram a morte de Jesus até que ele venha. Ou seja, eles estão esperando Jesus voltar. Por isso que realizam. E Paulo deixa bem claro que esse memorial seria até que ele viesse. Não é assim que diz? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. Vamos ler? Está aí dizendo... Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Primeiramente, o que devemos ter em mente é que Paulo aqui está orientando
que a ceia não poderia ser algo bagunçado. Se vocês pegarem um contexto aí de 1 Coríntios capítulo 11, Paulo está arrumando, Paulo está dando um jeito, Paulo está dizendo, olha, não pode ser de qualquer maneira, como estava fazendo aquele povo. Paulo dizia assim, olha, então se vocês querem realizar isto, realize de forma decente. Porque todas as vezes que vocês se reúnem para comer o pão e beber o vinho, estão anunciando a morte do Senhor. Porque é isso o sentido da ceia do Senhor, Jesus fez ali, era porque ele ia morrer. Então, se aquele povo queria fazer aquele cerimônio, ainda que seja em memória, porque naquele tempo de Corinto, o Senhor ainda não tinha vindo, então poderia ser feito dessa maneira, eles poderiam fazer, mas teriam que fazer por ordem. Então a grande pergunta é, o texto diz que deveriam fazer até que ele venha. E a pergunta é, ele veio ou não veio? O fato é que ele veio. Então, esse é um memorial que deveria ser deixado de lado pela igreja de hoje, pelo sistema religioso. Vocês estão percebendo muito bem a diferença do entendimento quando Deus abre os olhos do nosso entendimento e descobrimos que ali no ano 70 se deu a vinda do Senhor? Está entendendo? Então, a grande diferença entre a Páscoa judaica e a ceia do Senhor realizada por Jesus de Nazaré foi que a Páscoa ela foi oficializada como uma cerimônia dentro da Torá. É uma ordenança dentro da Torá. Já a ceia do Senhor, a ceia que Jesus fez com seus discípulos, foi um memorial. E não existe na Bíblia, não há ordens de Jesus quanto à sua prática depois da sua segunda vinda. E o texto de Paulo é bem claro quanto a isso, não é verdade? Nós acabamos de ler. André, então qual era o sentido da ceia do Senhor para aqueles dias até o ano 70? Era uma forma de lembrar Cristo. Anote isso aí, queridos. Era uma forma de lembrar Cristo. Uma forma de comunhão. Porque a essência do partir o pão, né? Jesus foi o pão vivo que desceu dos céus para aquele povo. Jesus derramou o seu sangue para aquele povo. Então isso era uma forma o quê? De comunhão, de confraternização. Tanto que Jesus, após realizar uma das passagens de Jesus, quando ele também fez o milagre, né, dos pães e peixes, né, Jesus disse lá em João capítulo 6, versículo 56, olha que interessante que Jesus falou. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. E isso linkado também às práticas que foi realizado até o ano 70. Então o ato de se reunir para celebrar a vida foi o que Jesus fez ao anunciar a sua morte. Porque a morte de Jesus representava a vida. A morte de Jesus representou a vida. A vida de quem? Dos espíritos que estavam naquela época mortos. O espírito dos filhos de Deus. Então o contexto da realização da ceia do Senhor, pelos primeiros cristãos, era para lembrar a morte do Senhor. Era um memorial daquilo que Jesus fez e teria um fim para realizar isto. E o texto que Paulo está dizendo ali é até que ele venha. E mais uma vez eu faço essa pergunta, ele veio? Claro que veio. Escreve aí no chat, escreve aí nos comentários. Sim, ele veio, Jesus já veio. Ele veio quando? No ano 70. E ele estabeleceu o quê? A partir daquele diz o quê? Novos céus e nova terra. Um ministério para o Espírito. Nós hoje nos encontramos em um reino inabalável de Deus. Não temos mais por que praticar esse memorial que relembra a morte de Jesus. Isso está totalmente descontextualizado. Ou seja, trazer à memória o sangue e o corpo de Jesus, que é a carne, qual o sentido para hoje fazer isso? Não há sentido para isso. Agora preste bastante atenção. Eu vou ler em Mateus capítulo 26, versículo 26, né? Mateus capítulo 26, do versículo 26 ao versículo 29, e preste bastante atenção agora na parte dessa mensagem, que diz: durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu, partiu
e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Então aqui está Jesus trazendo, fazendo essa confraternização, né? Esse memorial que se estabeleceu naqueles dias. Diz ali: tomou depois o cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens em remissão dos pecados. Digo-vos, doravante não beberei mais desse fruto da vinha, até o dia em que eu beberei de novo, atenção a essa palavra, novo, convosco no reino de Deus. Então, conforme eu falei, abençoados, aqui Jesus estava em um jantar especial com seus amigos, os seus discípulos, e ele queria participar dessa confraternização. Por quê? Porque estava próximo da sua morte. Então, essa celebração, e diga-se de passagem, única, tá? Única celebração de Jesus em vida. Essa foi a única celebração de Jesus em vida. E depois ele diz que não beberá mais. Por quê? Porque ele iria morrer. Até o dia em que beberia de novo no reino dele. Agora, essa palavrinha que chama bastante atenção nesse texto é novo. Eu vou colocar de novo para vocês aí. Tá? Acabou que eu até esqueci aqui, abençoado, de colocar o que quer dizer a tradução do novo para vocês aí. Mas vocês vão entender. Tá aí, olha. Até o dia em que eu beberei de novo convosco no reino de meu Pai. Queridos, a palavra novo, que está aí em letras maiúsculas, é uma palavra grega chamada kainos, tá? Que quer dizer algo que nunca antes houve entendimento ou visto pelo ser humano. É um novo como forma de qualidade. Esse é o novo daí do texto. De natureza diferente. Vocês estão entendendo? Então, o novo não pode ser o que Jesus de Nazaré estava praticando. Era algo totalmente fora da esfera humana. Porque se fosse dentro da esfera humana, não seria o novo. Sim ou não? Qual é a diferença hoje, se é novo, qual é a diferença hoje de se pegar pão, partir o pão e tomar um vinho ou então um suco de uva e dizer que aquilo ali é o corpo e a carne de Cristo? Não tem nada de novo. Tem novo? Tem algo de novo ali? Claro que não tem. Isso então não seria o novo. Então não tem por que se reunir hoje para fazer menção da morte de Jesus de Nazaré. Amados, hoje essa ceia é algo sublime, é algo superior, é algo que está em cidades, em locais celestiais. E não há o que possamos dimensionar ou trazer a realidade para o modo humano. Não existe como você dimensionar humanamente. Não há como falar humanamente sobre isso. Então, o fato é que nós que estamos desfrutando dessa palavra da graça eterna, nós celebramos a vida, não celebramos a morte e não aceitamos qualquer elemento que seja humano para servir ao mundo espiritual. Vocês estão entendendo? O fato é que nós celebramos o novo de Deus a cada momento e principalmente quando você entende essa palavra e diz assim: ele já veio. Então, quando você tem esse entendimento, você diz assim: eu não vivo mais em trevas, eu vivo na luz. Logo, a nossa vida celebra a vida. Enquanto que o sistema religioso, que está esperando Jesus voltar, celebra a morte. E vivem em quê? Em pecados e maldição. Vocês estão entendendo? Amados, veja como hoje nós celebramos e sabemos daquilo que estamos celebrando. Efésios capítulo 1, versículo 3, que diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Não vai nos abençoar.
com todas as bênçãos, o quê? Espirituais, nos lugares celestiais em Cristo, ou seja, no reino de Deus. Amados, essa é a vitória que vence o mundo, a celebração da vida. E o texto diz que somos abençoados com todas as bênçãos nos lugares celestiais. A única coisa que traz essa celebração da morte pela igreja, né, essas entidades denominacionais de hoje, é um espírito de quê? De comiseração. É um espírito de medo. Principalmente nos dias de Santa Ceia e de Eucaristia dentro da Igreja Católica. São os piores dias. São os dias que todos ficam tristes. Por quê? Porque eles estão relembrando a morte de Jesus. A ceia do Senhor foi para celebrar a morte daquele que seria repartido, ou seja, da carne e do sangue de Jesus para aqueles dias. Sendo que hoje, quando se faz algo fora do contexto, desse contexto, traz o quê? Comiseração. Esse é os dias que celebram, porque relembram a morte de Jesus. E Jesus não está mais em um plano de debilidades como estava naqueles dias. Aquilo passou. Jesus de Nazaré entregou ao Pai todas as coisas. Então essa celebração ao qual Cristo mencionou que haveria no seu reino, é esse banquete espiritual de conhecimento que o mundo jamais viu. E isso é o novo, isso é o kainós em grego. Meus queridos, nós somos tão abençoados, mas tão abençoados, que esse conhecimento nos colocou em uma situação de privilégios. É ou não é verdade? A expressão "eis que tudo se fez novo" nunca fez tanto sentido em nossas vidas. O povo que viveu naqueles dias estavam afastados da comunhão com Deus por causa do pecado. E a consequência disso era que o espírito deles estavam mortos. O nosso, além de estar vivo, está vivificado. Ué, André, não é a mesma coisa não? Não tem diferença. Abra aí, abençoado, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45, que diz: assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. Então, meus amados irmãos, a partir de Cristo, todos estariam com o espírito vivificado. E você sabe o que é um espírito vivificante? É aquele espírito que, além de estar vivo, ele ganhou luz. Isso é estar vivificado e vivificante. Agora, você sabe por que está vivificante? Porque essa luz que você traz é tão forte que faz com que a sua luz ilumine também a outros espíritos. É ou não é? Quando você vê esse canal, ou caiu de paraquedas, né? Conforme eu falava antigamente, volta a falar novamente, e caiu de paraquedas em um canal desse, a luz que está refletindo essa mensagem refletiu em teu espírito. E Jesus falou que somos luz, sim ou não? Jesus não falou que nós somos cidades edificadas em um monte? Jesus não falou que somos luz? Amados, essa é a grande verdade. Isso é a grande verdade. Somos tão privilegiados. Sabe aquela lei que ninguém cumpria? Ela foi tirada do meio de nós. Colossenses capítulo 2, versículo 4. Colossenses capítulo 2, versículo 14, melhor dizendo. E aí está. E diz: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando aonde? Na cruz. E o que estamos fazendo agora? Estamos lembrando, certo? Estamos em um memorial da vida e não em um memorial da morte. Essa é a verdadeira ceia do Senhor. Amados, e eu poderia dizer mais. Eu poderia dizer que você está sem mácula. Eu poderia dizer que você está sem ruga. Que somos perfeitos. Que somos Cristo andantes.
que na verdade nos revestimos do próprio Senhor. Tudo isso é o quê? É a vida que celebramos. Por esta razão e glória, não praticamos mais um memorial que remete à morte. Ou seja, o que era impossível para nós se tornou possível. Sendo que hoje o sistema religioso, por não saber disso, eles estão lá praticando a Santa Ceia. E diga-se de passagem, esse nome nem tem na Bíblia. E nem muito menos Eucaristia. Amados, isso é o império dos homens, que se dizem o quê? Ser poderosos, que podem pegar um elemento qualquer, e transubstanciar e dizer que esse elemento é santo, é sagrado, é espiritual. Por isso que os líderes desse sistema funcionam como Deus na mente das pessoas. Eles dominam as pessoas por conta do quê? Da futurização da vinda de Jesus. Tudo lá, se começar a falar sobre a vinda de Jesus, pronto. Por isso que fenômenos, agora eu quero que você se ligue nisso, por isso que fenômenos iguais a este que aconteceu essa semana da lua de sangue, né? Eles correm o quê? Para amedrontar as pessoas. Só que corriam. Dessa vez eu vi poucos canais. Eu não vi nenhum abençoado. Não vi poucos, não vi nenhum. Nenhum pastor foi num canal do YouTube dizer que essa lua de sangue que teve agora essa semana é a vinda de Jesus. Sabe por quê? Porque as pessoas hoje estão abrindo os olhos. Hoje as pessoas saem em todos os jornais que seria uma lua de sangue, o horário que ia começar, o horário que ia terminar. E isso não amedronta mais as pessoas. As pessoas estão sendo iluminadas também por esse conhecimento secular que reflete. Sendo que eles lá no sistema reviveram o pecado, reviveram a lei e impõem o quê? O medo às pessoas. Mas Deus está levantando um povo diferente, um povo que está sendo revelado essas verdades e que rompem. Ao cair as escamas dos olhos, rompe com o tradicionalismo. Eu te garanto uma coisa, se você está vendo esse canal, 1, 2, 3, 4, 5, se prepara, você não vai mais aguentar ficar lá onde você está. Não vai. Você está sendo revelado. E hoje, você está começando a reinar em vida com o Senhor. Está entendendo? Essa é a verdadeira ceia. Bom, abençoados, espero que vocês tenham entendido o motivo da realização da ceia do Senhor feita lá em Corinto, tá? Isso é importante que você tenha em mente. Ali se tratava de uma festa, um memorial, né? Estavam lembrando da morte do Senhor, não como uma regra, que Jesus não estabeleceu regra, né? E Paulo diz até que ele venha, e nós cremos que ele veio, e não temos mais a necessidade, nem temos o costume, muito menos de entre nós realizar isto. O que realizamos é isto aqui, ó, conhecimento. E isso é a luz para esse mundo. E muito menos, né, conforme eu falei, foi uma ordem de Jesus. Isso não tem na Bíblia, de realizar uma vez por mês. Trazendo sobre si, quem realiza isso, traz sobre si o quê? Um período de trevas e de morte. Como Paulo, por vezes, fala em suas cartas. Bom, meus amados irmãos, estamos chegando. Foi uma mensagem rápida, uma mensagem aí que é bem interessante, bem inteligível para os abençoados. Aqueles que não entenderam essa mensagem, voltem aí e vejam novamente, tá bom? Então, abençoado, eu fico por aqui e eu volto em uma outra oportunidade. Graça e paz. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo.